Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje, segunda-feira, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que foi notícia hoje no Maranhão. Preso terceirizado da Secretaria de Segurança Pública após suspeita de praticar assaltos com viatura da Polícia Civil. FUNAC instaura medidas administrativas para apurar fuga de 4 adolescentes. Homem morre após colisão entre 2 motocicletas no município de São João do Soter. Futebol. Taça da Copa do Nordeste chega à Imperatriz, o único representante do estado. E ainda, museu com dinossauros é opção de diversão gratuita durante as férias em São Luís. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Um homem foi preso agora à tarde aqui na capital por suspeita de praticar assaltos com uma viatura da Polícia Civil. Ele trabalhava como terceirizado da Secretaria de Segurança Pública. Este é Jairon Everton. Ele não aparece nas imagens, mas é quem dirige a viatura da Polícia Civil. Neste vídeo, gravado por uma câmera de segurança, Jairon e mais 3 homens entram na viatura e minutos depois cometem um crime. Eles se passavam por policiais no momento da ocorrência. Eles abordaram esse estrangeiro, colombiano, no centro da cidade e abordaram ele como se fossem policiais, mostraram armas, revistaram ele, botaram para dentro do carro e tomaram os valores que ele tinha. Logo após, chegaram numa residência, bateram na porta dessa residência no São Raimundo, se apresentando como pessoas do Correio. Assim que o dono abriu a porta, eles adentraram a casa também armados, se apresentaram como policiais, inventaram que a moto dele estava sendo utilizada para praticar diversos roubos e roubaram essa motocicleta. Vítimas diferentes do mesmo grupo que a polícia agora investiga desde quando agiam. Jairon era funcionário da Segurança Pública há 2 anos e prestava serviço para uma empresa terceirizada. Ele era encarregado de veículos aqui da Superintendência de Polícia Civil da capital. Ele está preso preventivamente e os outros 3 envolvidos ainda estão sendo identificados. Os crimes, segundo a investigação, foram cometidos durante o expediente de trabalho. Jairon disse à polícia em depoimento que no caso da motocicleta, ele foi recuperar o veículo que tinha sido roubado. E agora a polícia vai trabalhar no sentido de identificar os demais autores e tem o prazo até de 10 dias para concluir esse inquérito policial. E também verificar se existem outras vítimas, uma vez que chegou ao conhecimento da polícia informalmente que outras pessoas haviam também sido abordadas por pessoas que estavam numa viatura caracterizada, ou seja, com características semelhantes à que já está sendo investigado aqui na SPCC. Olha, agora a gente segue para a Imperatriz porque por lá mais uma fuga de adolescentes foi registrada hoje. O caso aconteceu pela manhã no Centro Socioeducativo de Internação Semear. Dos 4 adolescentes que fugiram da FUNAC, Fundação da Criança e do Adolescente, 3 já foram recapturados pela Polícia Militar. A gente foi acionado pelo 190 que tinha havido uma fuga de 4 indivíduos, Rapidamente nós deslocamos 2 viaturas do próprio centro e do GOI, o Grupamento de Operações Especiais. De acordo com as informações coletadas no local, os jovens fizeram duplas para facilitar a fuga. Ao saírem aqui da unidade, os adolescentes abordaram uma mulher que transitava em uma moto bis. De acordo com os registros policiais, eles foram agressivos e utilizavam inclusive uma arma branca. Depois de assaltarem a mulher, eles seguiram em fuga com a motocicleta. A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no bairro Três Poderes e também por moradores de prédios da região que utilizaram o aparelho de celular. Conversei com um deles na delegacia, o que ele informa que inicialmente a intenção dele não era nem sequer fugir, mas sim de vingar a morte de um dos colegas que veio a óbito na semana passada, depois de um espancamento na própria unidade. E o objetivo dele era vingar o colega, mas diante da circunstância lá, ele não conseguiu chegar nos colegas que agrediram, esse rapaz que veio a falecer semana passada, e aí ele aproveitou a oportunidade para fugir com os colegas. No ano de 2019, foram registrados aqui em Imperatriz 3 fugas na mesma unidade de internação e 4 tentativas. As ocorrências fizeram com que o 3º Batalhão de Polícia Militar agisse de acordo com uma ordem de operação para dar suporte à FUNAC, principalmente nos períodos noturno e cedo da manhã.
Olha só, sobre a fuga dos 4 adolescentes na cidade de Imperatriz, a FUNAC disse que vai instaurar as medidas administrativas e apurar as circunstâncias dos fatos para as providências e devida responsabilização. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, homem morre após colisão entre 2 motocicletas no interior do estado. E ainda, afogamento está entre as principais causas de mortes acidentais de crianças. É um instante só. E a gente está de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. E na região dos Cocais, um homem morreu no fim de semana após uma colisão entre 2 motos. Veja na reportagem de Raquel Souza. O acidente envolvendo 2 motocicletas e provocado por uma colisão frontal ocorreu na noite deste domingo na Avenida Esperança, entrada do município de São João do Soter, distante cerca de 60 quilômetros de Caxias. A vítima, Eclisson José Lopes Rocha, de 32 anos de idade, que residia no município, estava vindo de uma festa. Ele teve morte imediata. Na ocasião, estava sem capacete. Nas imediações da quadra esportiva, um outro motoqueiro que ia à frente dele freou devido a uma vala e ele chocou-se na traseira desse motoqueiro e caiu, infelizmente foi a óbito no local. O corpo foi trazido aqui para o IML, foi necropsiado e liberado para os familiares ainda na madrugada de ontem, né? A equipe de perícia aproveita para esclarecer sobre alguns boatos que surgiram sobre o acidente. Ontem, inclusive, eu ouvi comentários de que mas estava bêbado, só andava em alta velocidade. Para nós, o profissionalismo não interessa, a pessoa pode ser o que for, entendeu? Tem que botar o profissionalismo na frente de tudo, né? E afinal de contas ali era um ser humano. Depois de feito todo o procedimento que a lei determina, é que esse corpo é entregue aos familiares. Eclisson deixa a companheira e 2 filhos. Que pena, né, gente? E atenção para esse dado muito importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, o afogamento é a 2ª maior causa de morte acidental de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. E o Maranhão faz parte dessa estatística. Vamos conferir. Entre as inúmeras causas das ocorrências estão também as correntes de retorno, um refluxo do volume de água que retorna da costa para o mar, por conta da força gravitacional. Este movimento forma uma espécie de vala entre ondas violentas, dando uma ideia de calmaria, o que acaba seduzindo banhistas inexperientes. De acordo com este bombeiro, existem diferentes tipos de correntes de retorno e elas se formam de várias maneiras. Nós temos as correntes de retorno que são fixas, permanentes, que elas são necessariamente determinadas por uma formação rochosa, alguma construção, que elas não vão mudar o local onde elas estão. E locais onde não tem esse tipo de formação, elas vão se modificando de acordo com o período do ano, elas não ficam fixas no mesmo local, elas vão modificando. A formação rochosa localizada na Praia do Caolho, no final da Avenida Litorânea, é um ponto de corrente fixa e perigosa do nosso litoral. Na nossa praia aqui do Caial, nós temos até uma formação rochosa, onde nós temos uma corrente de retorno fixa, que ela não muda, então é um local onde já aconteceu alguns afogamentos, é um local bem crítico e os guarda-vidas têm sempre cuidado quando as pessoas estão banhando lá, tá orientando porque é um local bem perigoso. A paulista Ana Lúcia está de férias com a família em São Luís. Além dos cuidados com o sol, a mãe sabe que nem sempre a água menos agitada é a que oferece menos perigo. Aí não deixo pra ir muito longe não, só onde eu tô vendo. Corro dessas coisas aí, que eu tenho medo demais. E olha só, o período de matrículas e rematrículas para as escolas da rede pública estadual foi prorrogado até quarta-feira, dia 22. Para efetivar a matrícula para a primeira série do ensino médio, os estudantes e responsáveis devem comparecer às escolas escolhidas na pré-matrícula online e apresentar todos os documentos previstos no edital. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco o museu com dinossauros é uma opção de diversão gratuita durante as férias aqui em São Luís. E na cidade de Imperatriz, Taça da Copa do Nordeste atrai torcedores na véspera da estreia da competição. A gente volta já.
Estamos de volta com o JB, cobrindo todo o Maranhão e olha só, está chegando a estreia da Copa do Nordeste 2020. E quem abre a competição é o Imperatriz, o único representante do Maranhão. Mas enquanto não chega o grande dia, os torcedores podem aproveitar para tirar uma foto com a taça da maior competição regional do mundo. A taça da Copa do Nordeste e a bola Asa Branca, oficial, edição exclusiva da competição, bem pertinho do torcedor. Vim por acaso, né, para fazer a aquisição do ingresso meu, da minha família, né, e fui surpreendido com essa surpresa positiva que é a taça do campeonato aí, presente aqui na loja. A taça fica na cidade até o jogo de abertura da Copa do Nordeste, entre Imperatriz e CRB de Alagoas. Tem torcedor querendo mais. Espero que ela continue com a gente aqui, né? Ela veio nos visitar aqui, da honra, né, da inauguração da Copa do Nordeste. E a expectativa é essa, que ela fique aqui em Imperatriz. A lenda diz que o torcedor que tocar na taça, o time é eliminado da competição. Para não correr o risco, melhor só olhar mesmo, tirar foto, até porque o Marcos e o Ricardo estão sempre por perto. Eles vão acompanhar a taça e a bola por 9 cidades nordestinas. Já é uma tradição dentro da Copa do Nordeste levar a taça às principais cidades que estão participando do torneio. Daqui a gente segue para Teresina e aí vai começar um roteiro passando por Fortaleza, Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa, depois Natal e termina em Recife. E na expectativa pela estreia do Imperatriz na Copa do Nordeste, tem espaço para indiretas do torcedor. Coisas do futebol. Estou preferindo nem triscar para um timão aqui não ir para a Série B. Mas no caso seria azar para o Cavalo de Aço. Não, mas o Cavalo de Aço vai melhorar mais do que o Flamengo. Bom, o Jânio quis embaraçar o meio de campo. O que interessa mesmo é que o Imperatriz e CRB de Alagoas abrem a Copa do Nordeste às 7 horas da noite de terça-feira no Frei Epifânio. Fósseis de dinossauros que habitaram o nosso estado e vestígios da presença humana em terras maranhenses antes mesmo da chegada dos europeus. Essas são algumas das curiosidades que encantam os visitantes do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Que tal pegarem um tronco de árvore que tem mais de 300 milhões de anos ou num fragmento de osso de dinossauro de 120 milhões de anos? Uma viagem no tempo em uma das histórias que mais desperta curiosidades, a paleontologia. Aqui nós temos dinossauros que fizeram parte do cenário maranhense, então são dinossauros importantes porque faz parte da cultura maranhense, né? Eles são daqui de São Luís, então é importante por isso. É isso mesmo, no Maranhão há milhões de anos habitaram em nossas terras 2 grupos de dinossauros, os herbívoros e os carnívoros. Até hoje, pelo menos 8 grandes espécies já foram descobertas. A mais recente delas foi encontrada há 4 anos, na cidade de Cajapió, no interior do estado. No mesmo espaço dos dinossauros, plantas, flores e uma reprodução de como esses gigantes animais viviam em nossas terras. Alguns degraus e estamos no setor de arqueologia, onde o ciclo de habitação há 9.000 anos é retratado nos machados de pedra, na cerâmica de práticas funerais da época ou na pintura rupestre encontrada na cidade de Carolinas. Aqui nós encontramos alguns artefatos de povos pré-históricos, povos pré-coloniais. Nós temos alguns materiais líticos, temos sambaquis, temos estearias, algumas cerâmicas mortuárias também. Os povos indígenas também estão retratados no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Elementos tradicionais da diversidade linguística e cultural dos mais de 145 mil índios espalhados pelo estado, de 11 etnias diferentes. Aqui a história dos indígenas trata em cada item sobre resistência. Esta é a área de etnologia do museu. A viagem no tempo termina neste espaço interativo, com a evolução da nossa história e um legado deixado às novas gerações. Por último, a gente vai trabalhar a memória como um todo aqui nesse espaço, né? A afetividade do maranhense, a questão da autoestima, de você conhecer a sua história para você se valorizar e, acima de tudo, você ter orgulho de ser maranhense e ter uma história tão rica, tão diversificada, que é o que caracteriza a gente enquanto maranhense.
O Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão fica na Rua do Giz, na Praia Grande. Esse espaço é de extrema importância para a pesquisa no Maranhão e resulta de um esforço gigante aí de pessoas e instituições. Foi fundado no dia 27 de março de 2002 e tem atuação nas áreas de paleontologia, arqueologia e etnologia, com ações voltadas ao conhecimento, à valorização e preservação do acervo patrimonial maranhense. Realiza também pesquisas de salvamento, monitoramento e resgate de sítios arqueológicos do estado. E é claro que muito ainda precisa ser feito pela pesquisa no Maranhão, que é um dos estados mais ricos do Brasil em sítios arqueológicos. Essa é uma história de resistência, viu, gente? Olha só, para os devotos de São Sebastião, a segunda-feira iniciou com festividades em homenagem ao Dia do Santo. E agora à noite ainda tem programação lá na igreja que leva o nome do santo. O repórter Hugo Viegas está por lá e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Hugo. Oi, Cristiane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Difusora. Nós estamos aqui no finalzinho da procissão que percorreu várias ruas aqui do bairro Cruzeiro do Anil, nesse dia de encerramento do festejo a São Sebastião. Esse festejo que começou no dia 11, já é uma tradição aqui na comunidade, já há 89 anos, e muita gente participou dessa procissão, que começou depois de uma missa, começou por volta das 5 horas da tarde, e a programação, né, desse encerramento de festejo começou bem cedinho, com uma missa logo pela manhã. E nesse momento a procissão chegou até aqui a igreja de São Sebastião no bairro, e aí o padre responsável pela celebração está fazendo uma oração aqui nesse momento de encerramento da procissão. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Essa é realmente uma festa muito bonita, né? As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, interaja também com a gente em nossas redes sociais. Só lembrando que amanhã cedinho, você já sabe, às 6 horas da manhã, tem o Bandeira 2 com Silvan Alves e todo o noticiário policial. E às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão, as primeiras notícias do Maranhão com o Eduardo Ericeira. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã. Estamos aqui. Pode ser melhor, povo de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor, Deus filho de amor. E nesse momento nós vamos cantar a ladainha oferecida ao glorioso São Sebastião, nesse 89º festejo.